Hoje nós vamos falar com o Elias. Ele é psicólogo, pedagogo, formado em letras e vai passar para nós um pouco do seu capítulo, falando em especial para os professores, mas mesmo que você não é professor, fica aí conosco, que vai ter muito conteúdo bom, também falando sobre a questão da família, qual que é a postura e o papel da família com os seus filhos. Também o Elias já escreveu outro livro que é Quem é Você? De frente, no espelho, que fala sobre autoconhecimento, então vai ser muito bacana. Vamos lá. Quem é o Elias, para quem não te ouviu? Então, eu havia falado, primeiramente, que eu moro em Ilha Solteira, né? Ilha Solteira não é litoral, o pessoal pensa que é litoral, mas é na divisa com Mato Grosso do Sul, região de Araçatuba. Eu nasci aqui, né? Mas eu sempre estudei, fiz cursos fora também. E a minha formação inicial na área de educação, minha primeira graduação foi em letras, na Universidade Federal aqui de Três Lagoas, que é Mato Grosso do Sul. E trabalhei na educação desde criança, adolescentes, pessoas de melhor idade, né? E já fui até conselheiro tutelar, trabalhei com orientador educacional e eu trabalhei muito na Secretaria de Educação, trabalhando com capacitação de professores. E aí me formei em psicologia, hoje eu trabalho na assistência social, sou coordenador do CREAS, que trabalha na área da assistência social, dou aula na faculdade, no curso de psicologia, na ASFIL, que é a faculdade de Pereira Barreto, né? Um abraço para quem é da ASFIL que está ouvindo aqui. E eu trabalhei muito tempo com formação de professores, com capacitação de professores. E um dos temas que eu mais gostava, e os professores, modéstia à parte, também, era esse que faz parte do capítulo que eu escrevi no livro, né? Que é sobre cuidando dos cuidadores, cuidando de quem cuida. Porque os professores, eles são cobrados para cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, são cobrados. Eu apresentei alguns tópicos, né? Mas os professores não têm esse cuidado, né? Essa escuta, essa acolhida. E aí foi muito fantástico, e é uma área que eu procuro investir, e sempre quando eu volto para a educação para fazer alguma fala, e eu trabalhei muito com a psicanálise, né? Que eu sempre estudei a psicanálise, a minha abordagem na psicologia é psicanálise, e eu também gosto da cognitiva comportamental, que é algumas técnicas para o manejo do estresse, né? E é isso, a minha contribuição para a educação e para o livro, porque quando eu estava em lançamento do meu livro Quem é Você no Espelho, pela Literary Books, eu fui convidado para o livro Gestão das Emoções. E como falou que era algo organizacional, eu falei assim, eu não tenho experiência com empresa, mas a educação também é organizacional. Né? Com certeza. Até a Silvia, que está nos ouvindo, ela me deu o maior apoio, falou assim, nossa, a gente precisa de alguém como representante da educação. Ela foi a maior motivadora para mim. E ótimo. Eu estou muito feliz, assim, estar conhecendo pessoas especiais como você, a Silvia. Está sendo um prazer mesmo. A gente fez uma rede de contatos muito bacana, né? Isso. Pessoas compromissadas com a causa, né? E o seu Instagram, Elias, é Elias Vieira 33, né? Isso, perfeito. Esse mesmo. Muito bem. Elias, conta para nós, então, quais são as evidências que mostra que os professores precisam de ajuda emocional? O que você acha? Quais são essas evidências? Olha, algo que eu gosto muito de trabalhar com os professores e passar para os professores, e não só professores, mas coordenadores, a equipe diretiva, diretores, para que eles tenham assim, outro olhar para os professores, é que todos os professores têm uma característica de personalidade que nós chamamos de codependência. O que é a codependência? É aquelas pessoas que não são só professores, que têm uma característica na sua personalidade de necessidade de cuidar dos outros, de cuidar de alguém, né? Então, a codependência, eu preciso daqueles que dependam de mim, né? Então, faz parte da minha característica de personalidade. Não é à toa que escolheram a profissão de ser professores, né? A profissão da pedagogia, das licenciaturas e tudo mais. Então, não somente professores,
mas professores, assistentes sociais, enfermeiros, coachings também, que cuida, psicólogos, médicos, são profissões que as pessoas por si só, inconscientemente, buscaram nessas profissões um papel de ser cuidador. E automaticamente, quem tem a personalidade de codependência, ela tem uma tendência a cuidar mais do outro do que de si próprio. Então, é a primeira dica que eu sempre falo para os professores, para todos nós que temos essa personalidade de codependência. Se nós formos colocar na balança, quanto mais eu cuido e o quanto eu cuido de mim, será que essa balança está desproporcional? Não é verdade? Porque verdade. pode ter certeza que a busca pela profissão é uma característica de personalidade. Então, você pode ver, eu vejo muito nos professores, né? Eu trabalho na assistência, muito adoecimento também de pessoas que cuidam do outro, na área da medicina, na área religiosa também, né? Líderes religiosos. Então, essa característica não é somente dos professores, né? A gente cuida do outro, mas esquece de cuidar de si. E isso acaba adoecendo, não é verdade? E pode ver que o professor não é cuidador apenas da profissão. Ele passa a ser cuidador até principal da família, onde ele vai. Ele não se dá o direito de se cuidar. E um outro detalhe, né? Existe aquela frase, né? Aquele pensamento que eu não concordo, que o professor tem que ser de tudo um pouco. Tem que ser pai, mãe, tem que ser assistente social, psicólogo, né? Tem que ser enfermeiro. E lá no meu artigo eu defendo que professor tem que ser professor. Aí tem uma frase que eu começo, eu vou tomar o direito de ler, chama Osiel Basílio. Vocês podem pesquisar sobre ele, Osiel Basílio. Eu amei essa frase. Isso, é um professor poeta. Osiel Basílio é de Vitória, Espírito Santo. Eu conheci ele por acaso no Instagram, nas redes sociais. Olha o que ele falou. O professor é um herói da sociedade e, como todo herói, é aplaudido quando resolve um problema que não é seu e marginalizado quando faz apenas o seu trabalho. Ou seja, é um herói. E, geralmente, os codependentes, eles acabam sendo abnegados. Carregar o problema dos outros, não sabe falar não sabe falar, só sabe falar sim, né? E aí, geralmente, o professor, eu trabalho muito com isso, vamos supor, deu aula com uma criança, né? Acompanhou. E quando lá na frente, na adolescência, fica sabendo de notícias, ou na juventude, que essa criança, que foi seu aluno, que hoje é adolescente, que é jovem, foi para algum caminho de dependência química, de ato infracional, não muito saudável, os professores se doem como se fossem pais, né? E às vezes eles ficam até se sentindo culpados da responsabilidade para essas crianças estarem nessas condições, né? Então, é uma característica do codependente. Então, a primeira, de tudo que a gente for falar, e eu aconselho vocês a adquirirem um livro com a Núbia e no meu capítulo, tudo que está sendo abordado ali, não adianta se você não optar em cuidar de si, né? Então, essa característica, primeiramente. Professor, você cuida, mas você precisa ser cuidado também. Coloca na balança o tempo e a energia de investimento que você tem feito em você também. E isso, Elias, para todas as profissões, né? Até quero partilhar, Elias, teve uma época da minha vida que eu levava muito, ainda levo, né, um versículo bíblico que diz assim, amai ao próximo como a si mesmo. Só que eu esqueci que tinha que ser como a mim mesmo. E eu só amava o próximo, mas de um jeito muito incompleto, porque faltava esse amor próprio, o autocuidado, o autoconhecimento. Então, é necessário, tanto para os professores quanto para os profissionais em gerais, principalmente para aqueles que estão cuidando de outras pessoas, de ter esse autocuidado, de olhar para si, saber quem são, suas limitações, né? Então, isso é muito importante. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, o que eu tenho? Eu tenho também alimentado as minhas necessidades, né? Corrido atrás de ser melhor para mim mesmo. Então, também fica essa reflexão, né? De uma forma geral. E você falou desse versículo, né? Que eu me identifico muito também, né? Amarás a Deus em todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Tudo na nossa vida a gente só consegue alcançar
o sucesso ou a intensidade de cuidado com o outro se a gente cuidar de nós primeiro. Nós não nos damos o direito de cuidar de nós, a gente foge de nós mesmos, na verdade. E eu sempre trabalho que eu sou, vamos supor, nós mesmos começamos a nos apresentar, mas é cultural, a gente se apresenta com o que não que nós somos, mas como nós temos, né? Profissional, títulos, idade, cidade onde a gente mora. Isso faz parte do nosso ter. O tenho é tudo aquilo que eu herdo ao nascer, mas eu vou deixar aqui quando eu morrer. E o eu sou é tudo aquilo que eu trago ao nascer e vou levar quando morrer. O nosso nome nós herdamos de alguém, nos pais que colocaram, vai ficar aqui na Terra. E a gente investe mais energia em estar conectado com o ter do que estar conectado com o nosso eu sou, que é essa essência de quem nós somos, né? Lá de criança, que todas as crianças elas querem saber de si, quem nós somos, né? Ela está nessa busca. A gente não pode perder essa essência de criança, essa essência de olhar para dentro de si. E só para complementar um pouco, a gente sempre fala, né, que para você colocar na balança o cuidado de si e o cuidado do outro, a gente tem que procurar ter uma empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mas saber também que nós temos o nosso lado também. Nós temos o nosso lugar. E eu sempre trabalho com a pessoa que é simpática, com a pessoa que é antipática e com a pessoa que é empática. O simpático é aquele que não consegue falar não para ninguém, né? Aliás, ele fala sim para todo mundo e ele acaba falando não para ele. E ele não consegue falar não para ninguém. O antipático é aquela pessoa que fala não para todo mundo, mas fala sim para ele. Empático é uma palavra que fala de tudo aquilo que causa dor, patologia. Antipático é a pessoa que é contra a dor. Então, o antipático, ele afasta as pessoas de si porque ele afasta a dor de si mesmo. Ele não sabe lidar com as suas próprias emoções. É aquela pessoa, você tem que ser forte, você não pode chorar, para de chorar. Porque às vezes no velório ele não quer ver a dor do outro. E o simpático, ele acaba se acumulando com a dor do outro. Ele quer consolar, é tipo de uma carência que ele não sabe falar não para o outro. Agora, o empático é aquele, vamos supor, no velório, ele não vai falar para o outro ser forte, ou ele não vai querer consolar, não chora não. Ele fala, chora. Você precisa enfrentar, né? Tem que ir lá no enterro, né? Então, o empático é a pessoa que tem a capacidade, o assertivo, que tem a capacidade de saber o que é o outro, até que ponto eu posso cuidar do outro e também quais são as minhas necessidades, né? E quais são as minhas dores. É aquela pessoa que busca o que você falou no início, o autoconhecimento. Quem eu sou primeiro para eu contribuir com o outro? E na educação é uma coisa muito forte, porque eu lido com crianças que estão ali na essência da construção do seu eu sou. A gente costuma falar que é como cimento fresco. Qualquer coisa que deixa marca vai endurecer e vai ficar marcado para o resto da vida. Então, os professores têm essa cobrança de muitas coisas que são transferências de responsabilidade do outro. Então, o professor tem que saber o que é meu e o que é do outro, né? Então, o professor tem que ser professor. O professor não tem que ser um tudo, né? E nem pai, nem mãe, nem família, nem psicólogo, nem assistente social, que é o que tá falando nessa frase aqui do início do artigo, Sim. né? Não, são desvios de papéis, ou assume papéis demais, né? Papéis que não são nossos. Às vezes corremos esse risco, queremos fazer, e corremos o risco de assumir papéis que é do outro. Não sei como, Macoste, temos que ser empáticas, pensar na gente também para ajudar o outro, pensamos só no outro, isso é verdade, né? E também a Silvia comentou aqui que nós nos apresentamos, eu achei bacana o que você colocou, a gente está muito no ter, né? E aqui nós apresentamos muitos nossos títulos, né? Porque eu sou coach, eu sou administradora, você é o pedagogo, o psicólogo, mas se a gente for perguntar quem é a Núbia, do que a Núbia gosta, quem é o Elias, do que o Elias gosta, né? O Elias não é só o psicólogo pedagogo, o Elias é o pai, né? Como que é o nome do seu filho? Miguel.
Miguel É o Elias. pai do Miguel, é o esposo de quem? Da Aline. Da Aline. Aline, ela tá aí ouvindo. Isso, eu sou a mãe da Heloísa, então nós somos muito mais, né? Eu gosto de ler, eu gosto de um bom filme, então quem somos de fato? Gostamos de sorrir, de viver, então também sair só dos nossos títulos e o do ter para o ser, de saber quem que somos um ser humano. E o professor, eu não sou só o professor, mas ali tem um ser humano com as suas emoções, sentimentos, com a sua história, com a sua vida, e um profissional como todos, com dificuldades e limites e talentos, né? E é justamente esse projeto que eu milito, que eu trabalho muito na educação, que a educação tem que construir políticas públicas que cuide de quem cuida, que desperte o cuidado, né? Eu lembro que nós fazíamos palestras, né, aqui na prefeitura. Eu trabalhei muito tempo na Secretaria Municipal da Prefeitura da Educação de Ilha Solteira, e aí teve vezes que a gente fazia umas rodas, né, eu dividia os professores em grupos, e eu trazia da rede de atendimento um psicólogo para cada grupo, para os professores falarem deles. Eu falei, nossa, mas é óbvio que é importante o cognitivo, é importante a aprendizagem, né? Mas hoje em dia a demanda não é só a cognitiva, a aprendizagem. A demanda psíquica, a demanda emocional afetiva, ela tem sido muito maior do que a cognitiva, porque a criança, para ela ter um cognitivo estabelecido, ela precisa ter um emocional, né? Ter um cognitivo funcional, ela tem que ter um emocional estabelecido. E tem muitas crianças que não estão preparadas para a aprendizagem, porque emocionalmente ela está instável, né? Ela não tem uma escuta em casa. E aonde ela vai procurar o que eu citei no artigo mamar afetivo? Dos professores, né? Aí eu costumo citar aqui, por exemplo, tudo tem um plano de governo, né? A gente não tem como fugir da questão política, da questão da política. A educação está inserida dentro de um sistema. E quando a educação tem sucesso, os louros vão para as autoridades, para os governantes. E os professores não são muito lembrados. Quando o fracasso escolar, a culpa é do professor. Então, eu procurei trabalhar essa culpabilização do professor, que traz uma questão muito adoecida. Aí eu falei de alguns fatores ansiogênicos, que não são as crianças, tá? A gente que trabalha na educação não são as crianças, os fatores ansiogênicos, né? É a questão da família, a gestão emocional, a rede de atendimento, né? O próprio poder público dos governantes. Então, esse reolhar para esse professor, né, de todos esses fatores que eles estão colocando. E nessa questão da culpabilização pelo fracasso escolar, os professores eles acabam sentindo esse bode expiatório. O sistema está disfuncional. E o bode expiatório é a transmissão da responsabilidade dos erros de todos para uma só pessoa, né? Então, eu costumei trabalhar isso, né? E a palavra disciplina, ela vem de discípulos, do latim. E disciplina, todo discípulo, né, igual você citou, precisa de um mestre, de um seguidor, né? Alguém que eu respeito, alguém que eu tenho uma aliança terapêutica, que a gente fala na psicanálise, alguém que eu reverencio, e eu não estou como pipas soltas pelo ar, né? Então, toda criança que tem uma escuta e tem um vínculo afetivo estabelecido dentro da família, ela consegue estabelecer um vínculo com a figura do professor, que é uma das, ou a primeira figura de autoridade dentro da sociedade que o aluno, a criança, vai estabelecer e construir. Então, a maioria das crianças que, vamos citar assim, que tem as questões de indisciplinas, né, é porque não tem um vínculo estabelecido dentro da própria família, né? Aí tem um termo chamado transferência, que a gente utiliza muito na psicanálise, na psicologia. O paciente transfere, né, todas as suas dores e e as suas conquistas também para o psicólogo, né? A Silvia está aí, outras pessoas que são psicólogos, o Wesley também. É, por isso tem dia que você
vai na terapia, você ama, outro dia você odeia o seu psicólogo, que é a transferência. E a transferência a gente está transferindo a todo momento. A gente transfere para as pessoas, às vezes pessoas que eu olho e eu vejo nela inconscientemente outras figuras que passaram pela nossa vida. E a criança transfere para o professor as suas figuras parentais. Quando a criança chama a professora de tia, na verdade ela quer chamar de mãe, né? Então ela transfere para o professor as suas figuras parentais. Então existe a transferência e existe a contratransferência do terapeuta e do profissional da educação também. Eu recebo a transferência daquele teor emocional e afetivo, e como que é a minha condição emocional daquilo que eu estou recebendo. Às vezes uma criança que está agressiva com o professor, não é o professor, ela está transferindo para o professor alguma situação da sua casa, alguma situação das suas figuras parentais. Então, uma das questões que eu falei aqui, a codependência. Professor, você tem que cuidar de você. Ninguém vai cuidar de você. Nem nós, né, temos que buscar isso que você falou, amar Isso é verdade. o outro como a si mesmo. E também, professor, você tem que saber que a reação do aluno para com você não é uma rejeição para você. Ele já traz essa questão afetiva da figura parental da sua própria casa. Não é verdade? Porque às vezes eu vejo muito professor frustrado, eu preparei a aula com muito amor e aquele menininho, né, me rejeitou. Ele já traz essa rejeição dentro dele, da própria casa. Sim. E a Silvia fala aqui, Elias, 2 comentários bem bacanas, né? Se todo mundo soubesse a importância do autoconhecimento, todos procurariam ajuda para lidar com as emoções. E também, assim, muitos fracassos humanos são provocados pela falta de autoconhecimento, por falta de espelho, do olhar para si mesmo. Então, realmente, eu acredito, assim, que muitos problemas são resolvidos por meio desse autoconhecimento, desse auto-olhar. Quando nós nos olhamos e conseguimos perceber, até mesmo o professor, se ele se conhece, ele vai saber que a rejeição do aluno, né, como você colocou, não é com ele, mas que está tendo uma transferência. Ele também vai entender, poxa, mas por que eu estou ficando chateado? Como que está sendo também a minha relação com os meus filhos em casa ou em outros papéis da minha vida? Então, assim, é o autoconhecimento. E você comentou, Elias, ali no teu capítulo, que está tendo contratação, né? Acho que foi aprovado pelo Congresso Federal, aí inserção de profissionais de psicologia e serviço social na escola. Mas isso é para os alunos, né? E não para os professores, correto? Geralmente, quando tem, né, eu até citei que um dos fatos, eu falei da família, falei da gestão educacional e falei também da rede de atendimento, né? Só para chegar onde você está comentando. Muitas vezes tem muita demanda dentro da escola que não é da escola somente, né? Não é responsabilização só da escola. Uma delas, eu citei, é a violência doméstica contra criança e adolescente, o abandono intelectual, quando a criança falta, tudo mais. Então, o que ocorre? Os professores, a educação, ela é cobrada. Existe uma transferência de responsabilidade por parte, não somente da família, mas por parte da rede de atendimento, por parte de várias situações da sociedade e da comunidade como um todo. Então, a educação, ela peca um pouco, né, seus gestores, os conselhos de educação também, e os próprios profissionais, de saber qual que é a responsabilidade do outro, da saúde, da assistência, do conselho tutelar, né? Sempre chega a cobrança de promotoria judiciária e isso acaba gerando mais uma despesa, uma demanda para o professor. Quando se fala de profissionais da psicologia e da educação, ou da assistência social na educação, eu participei, inclusive, da implantação de uma equipe multidisciplinar aqui no município, na Secretaria de Educação. Eu estava na Secretaria, né? Muitas vezes o olhar que se tem e que se pensa é que vai se fazer terapias, né? Psicoterapias ali para as crianças, inclusive para os professores. E não é, né? A educação, ela tem a psicologia escolar, educacional, a própria ciência social dentro da educação tem as suas especificidades, né? Que elas vão suprir ali. Agora, uma coisa que não pode acontecer
e às vezes acontece, quando tem um psicólogo escolar, aí às vezes a saúde, né, o profissional da psicologia, imagina que não tem que ser atendida aquela criança porque já tem psicólogo na escola. E não é isso, né? O psicólogo, a psicoterapia, a terapêutica, né, quando você vai nas sessões, é uma coisa. A psicologia institucional e escolar é outra, tem uma outra função, né? Então, eu até citei lá, né, no artigo que é algo que vai trazer um investimento no âmbito escolar. E quando a gente fala escolar, às vezes a gente divide a equipe gestora, os professores e os demais funcionários, que é o administrativo, né, o inspetor de aluno. Às vezes, a criança tem mais vinculação com o inspetor de aluno lá no recreio, né, de afetivo, que ele está livre, não está dentro da sala de aula, né? Então, todas essas pessoas têm que participar de um plano. E o psicólogo, ele é de fundamental importância. Mas ele não estará ali, nem o assistente social, para fazer a psicoterapia, né? Aí eu defendi ali que a educação e a saúde precisa estar juntas em políticas públicas, porque o SUS, eu até citei lá, ele tem uma responsabilidade de investimento no profissional adoecido fruto do trabalho, né? Então, eu vejo assim que a gente é importante, mas desde que os psicólogos e assistentes sociais não vá assumir a cobrança de um papel que não é o dele ali dentro da educação, né? É o papel lá da saúde. Então, às vezes, é nesse sentido que é a equipe da psicologia e serviço social na escola. Uhum. E a Silvia está dizendo assim, olha, eu tive a oportunidade de trabalhar como psicóloga institucional, cuidando dos direitos da saúde emocional de crianças e adolescentes. Que bacana, né? E também, assim, além de ter toda essa assistência institucional de profissionais, psicólogos, né, enfim, precisa ter também que cada um seja responsável pela sua saúde emocional. Eu acho que essa responsabilidade individual vai levar com que as pessoas melhorem, que os profissionais se sintam melhores, mesmo não jogando, né, a responsabilidade para a escola, para o outro, para a empresa que eu trabalho, mas eu sou responsável também, ou o principal ali, é o protagonista pela minha emoção e pela minha saúde emocional, né? Como você mesmo comentou, não deixa para o outro cuidar de você, é que a gente possa se cuidar, né? É verdade. E aqui, como que seria nesse momento de pandemia, né? Tá? O que você diz aí que você pode aconselhar para os professores, porque é tudo novo, né? Cobrança tanto para o lado dos professores. E eu fico imaginando muitos professores em casa, onde precisam atuar no seu papel de pai, de mãe, ser professores dos seus próprios filhos, mas não deixar de lado a sua sala e a sua função de professor. E isso tem gerado um certo estresse. E qual que é a sua sugestão para esse tempo em especial de pandemia? Como lidar com essas emoções nesses diversos papéis aí em momento de crise mundial? Sim. Recentemente eu fiz uma live, transforme a ansiedade e o pânico no encontro consigo mesmo, né? Que vem ao encontro do que nós estamos falando ali. Se vocês quiserem, pode deixar no meu Insta aí na mensagem, que eu vou mandar o link. Mas eu tenho um canal do YouTube também, que é com o meu nome, Elias Lopes Vieira. Vocês podem ir lá no YouTube, digita Elias Lopes Vieira, vai abrir, aproveita e se inscreva, né? E um dos últimos, acredito que é o último vídeo meu, tem essa live. E eu trabalhei muito ali o seguinte, porque uma das perguntas das ansiedades que foi colocado, né, a pandemia trouxe ansiedade, está trazendo pânico para a sociedade e para a população. É certo, é um fator ansiogênico, é um fator, né, mundial, conforme nós estamos vendo. Mas eu vejo que todo fator ansiogênico, ele vem, na verdade,
acessar o que já existe na gente, né? Que às vezes está adormecido, ou às vezes a pessoa já tem aquela inclinação para o tal. Eu costumo dizer, como um exemplo, de um acidente de ônibus. Vamos supor que tem 40 pessoas ali num acidente de ônibus, né? Um acidente não tão gravoso, né? Mas é um acidente, né? Uma batida, alguma coisa assim. Você acha que as 40 pessoas vão ter a mesma reação emocional diante do fato, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que vão ficar em pânico, em grito, querendo pular da janela, querendo fugir. Tem pessoas que vão ficar travadas, não sabe se vai correr ou se vai ficar. Tem pessoas que vão perguntar, e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Vão ser mais altruístas, vão procurar ajuda, né? Então, esse exemplo que eu dei sobre o acidente do ônibus que está acontecendo com relação à pandemia. Cada pessoa reage emocionalmente com aquilo que a pessoa já tem de funcionamento psíquico. Você pode perceber que tem pessoas que realmente estão muito ansiosas, pessoas que estão até mesmo em pânico, e estão pessoas que sabem elaborar melhor, está em questão mais altruísta. Então, isso tudo é o quê? O nível, vamos colocar assim, de investimento, como a gente tem falado até agora, de autoconhecimento. Então, a ansiedade, o pânico, tudo isso é um convite para a gente se conhecer. É um convite para nós sabermos quais são os nossos papéis e a gente saber a se adaptar ao fator ansiogênico, não é verdade? E dentro do que eu abordei no artigo, e eu vejo que tem acontecido muito, que é uma reprodução daquilo que acontece na escola, mesmo havendo aula presencial, eu citei o Winnicott, né? Que ele fala o seguinte, que os pais têm que ser suficientemente bons, ou seja, tem que ser pai o suficiente para gerar a autonomia do filho, né? E para que haja o desenvolvimento inato. Aquilo de falar, eu sou tudo para os meus filhos e meus filhos são todos para mim, isso não é saudável. Porque você falar que é tudo para o seu filho, você está trazendo uma mensagem de incompetência para o seu filho, que ele vai depender de você pro resto da vida. O desmame e os rituais de passagem, ele tem que acontecer desde o corte do cordão umbilical, não é verdade? Quando nasce. E depois o desmame, ele não é somente do filho, é um desmame da mãe também, não é verdade? É bem difícil, eu vejo muitas mães que têm dificuldade de desmamar do seu filho. Então, todos os estágios que a gente tem, e a educação, ela não é só o afeto, ela é a frustração também, é educar a dor, é colocar os limites. E os pais suficientemente bons, eles sabem ter essa dosagem, que Melanie Klein fala do seio bom e do seio ruim. Você ser suficiente para o teu filho para que ele ande com suas próprias pernas no nível do seu desenvolvimento. E esses pais suficientemente bons, eles constroem aquele vínculo que eu falei de disciplina com seus filhos. Os filhos têm o afeto, mas têm a frustração da educação de autonomia. Aí ele consegue construir um vínculo com os pais. E com os professores. E essas famílias são parceiras da escola. Porque assim, a família, o filho é filho. E para a escola, o filho é aluno. A família, o filho é único. E para a escola, ele é coletivo. São todos, né? São centenas de crianças que estão ali. E para a família, o filho é particular. E para a escola, o filho é público. E muitas vezes, essa família suficientemente bom, ele entende que a escola tem um organograma diferente da sua própria família. E que o filho tem que respeitar. Não tira a autoridade dos pais. Só que existe os pais perfeitamente bons, que é aquele que é o tudo para o filho, né? É aqueles pais que projetam nos filhos a si mesmo, que idealizam no filho a si mesmo, até mesmo as suas próprias dores. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que faltou para mim, mas essa falta é tua, não é do teu filho. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho de um curso até online que eu fiz, que eu estou fazendo, que o palestrante falou que quando ele era pequeno, ele gostava muito de Yakult. E os pais não tinham muita condição, né? Então compravam uma bandeja, eram 3 filhos, dava acho que 3 para cada um, e eles tinham que tomar aos poucos, né? E tomava de uma vez, porque você deixava na geladeira um e tomava o do outro. E hoje ele também tem 3 filhos. E ele compra uma bandejinha para cada filho. Só que os filhos não gostam do Yakult.
Entendeu? E ele ficou muito assim, em sofrimento. Onde já se viu, eles não querem tomar meu Yakult. Era uma dor dele. Aí foi falado para ele: toma você que está precisando do Yakult, né? Precisando de Yakult. Isso. Então é uma coisa muito simples, mas acontece com os pais perfeitamente bons. E geralmente eles são muito conflituosos com a escola, porque eles querem que a escola siga o sistema familiar deles. Eles muitas vezes não aceitam a autoridade e acaba quebrando a autoridade da escola. E por último, O Elias. Não, pode concluir essa parte. Então, eu falei dos pais suficientemente bons, os Sim. pais perfeitamente bons. O primeiro constrói vínculo, né, de disciplina. Esses pais perfeitamente bons que vão na escola discutir, os filhos acabam mandando dentro da casa. E existe os pais ausentes e inexistentes, que infelizmente traz muita angústia e impotência para a escola, porque a escola não sabe o que fazer, né? Aí vai precisar muito da rede de atendimento. E, às vezes, são famílias que acontece até mesmo violência doméstica dentro da casa. Então, esses perfis de pais e de filhos, os professores lidam com eles ali. E hoje, na pandemia, é muito gritante o que está acontecendo, né? Os suficientemente bons ainda colaboram com o professor. O outro ali reclama a todo tempo e cobra do professor, né? E os ausentes, os professores ficam, né? A escola, como eu vou fazer, como eu vou alcançar essa criança? Então você pode perceber que são perfis de famílias e de crianças que na pandemia está vindo à tona também, né? É verdade. Elias, está bom demais a nossa conversa, mas está chegando o nosso horário, senão Sim. O Instagram nos derruba e a gente não consegue Sim. gravar a live. Mas eu quero que você possa falar de uma forma breve, porque eu estou muito curiosa para conhecer esse outro livro seu, que é Quem é Você no Espelho. Fala aí, rapidinho, o que você aborda nesse livro? Olha foto, só. Né? Já está na Amazon. Isso, pela editora, pela mesma editora do nosso livro, né, que é a Literary Books. Esse livro foi lançado o ano passado, no mês de setembro, lá no Shopping Guatemi, em São Paulo, onde o nosso será lançado também, depois que passar tudo legal. isso. Quem é Você no Espelho fala de tudo que nós comentamos aqui sobre o autoconhecimento. Né? Eu pus até o subtítulo: autoconhecimento motivacional, fé, saúde mental e espiritualidade. Eu procurei colocar os instrumentais de se conhecer através da psicologia, através da psicanálise, né? Por exemplo, nós falamos do ter e do ser, eu abordei muito isso, né? A busca do ter e a angústia do ser. Todo mundo quer ser uma das 7 maravilhas do mundo, a pirâmide, e dentro tem a mumificação. A gente acaba morrendo a cada dia. E eu linkei também com o pensamento cristão, né? Que é um livro também para o público religioso. Por quê? As pessoas pensam que só tem que existir a fé e os recursos da espiritualidade. Mas não, nós temos que cuidar de tudo, né? E às vezes a gente joga tudo para a espiritualidade, só vive 100% espiritual quando já morreu. Nós temos uma espiritualidade que cada um acredita, temos que cuidar da nossa psique e também do nosso corpo. Então eu procurei fazer esse apanhado aí. Tá bom, obrigada, hein? Eu vou querer um. Olha Sim. só, a Luana está dizendo, neste tempo que estamos vivendo, como lidar, pois muitos professores estão passando por problemas psicológicos, né? Assim, em um minutinho, o que você dá de conselho nesse momento, né? Que talvez esteja, assim, em crise psicológica, né? O que pode ser feito? Então, conforme eu falei, já é um funcionamento dos professores, de todas essas cobranças que eu comentei aqui, né? Aqui no nosso município, inclusive a minha esposa, ela é fisioterapeuta do trabalho, né? Tem um setor que trabalha o adoecimento dos profissionais e é atendido muitos professores, é ofertado a psicologia, a fisioterapia, né? A questão dos agravos com a voz. Na verdade, o que eu defendo mesmo é que existem políticas públicas para atender os professores, não somente na pandemia, né? Mas eu vejo que é preciso a educação fazer uma parceria próxima com a saúde para ter um olhar diferenciado para os professores, né? Diante da situação, para ser atendidos
né, em psicoterapia, seja ela individual, seja ela em grupo. Então, o que eu defendi até mesmo no artigo é isso, que a educação conheça a política pública da responsabilidade da saúde, do SUS, aliás, com relação ao adoecimento fruto do trabalho. Então, não tem como. E falar de saúde mental não é somente também alimentação, atividade física, várias questões que em outro momento a gente pode estar falando, né? Tem também no nosso grupo, no nosso livro, falando sobre meditação, né? Sobre várias questões aí. Isso aí, ó, Luana, se você não recebeu o livro, já peça o seu livro, ou ali no direct do Elias, ou no meu, a gente manda para você aí na sua casa, né, com dedicatória. Tem muito conteúdo bom de autoconhecimento, como lidar com as emoções. Terapia ajuda muito, meditação, uma boa caminhada, e também o coach pode te ajudar. Com certeza. Eu também falo ali no meu capítulo sobre o poder que essa ferramenta, o coach, tem para auxiliar na gestão das emoções. Sim. Então, fica aí essa dica. Então, fica de olho, nos acompanhe aí nas redes sociais, vai lá, siga o Elias no YouTube, veja os seus vídeos, e um grande beijo. Deixa aí uma palavra final para nós, bem rapidinho, Elias. Uma última coisa que eu fui recomendado pelo meu médico ano passado. Nós precisamos de ócio, descanso, até o celular precisa. Momentos de fazer o que a gente gostaria de fazer sem compromisso, né? Estudar uma música e tudo mais. Tem um momento de descanso para você. Descansa, ok? Boa! Cuide de si mesmo. Isso mesmo. Então, um beijão, tudo de bom, hein? E vamos se falando. Até a próxima. Vamos marcar outras para ir trocando ideias. Tá joia? Obrigada. Tudo Beijos. bom. Tchau. Até mais. Até.